quando você entra num estado vibracional pelo Agnya Chakra e a energia sai daqui num turbilhão energético poderoso e você começa a ver as camadas das auras. Você olha para a pessoa, vê 3, 4 camadas de aura igual um arco-íris, igual um algodão doce. Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Pacheco e hoje vou falar com vocês sobre o estado vibracional. O que seria o estado vibracional? O estado vibracional é um tipo de expansão de consciência e quando a gente fala de processo de expansão de consciência associado ao estado vibracional, é necessário que a gente toque na questão do corpo energético e do sistema de chakras. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre chakras, então quem quiser ver, basta dar uma fuçada no canal que vai encontrar um monte de vídeos sobre vários chakras, sobre os 7 chakras principais, sobre a relação deles com cada nível de consciência, com cada desvelar da consciência. São 7 chakras principais, o Muladhara Chakra no cóccix, o Swadhisthana Chakra no sacro, o Manipura Chakra no umbigo, um chakra polêmico que às vezes botam na boca do estômago, mas não fica na boca do estômago. O da boca do estômago é outro, é o chakra do umbigo, Manipura. O quarto chakra é o chakra Anahata, o chakra cardíaco, que fica no centro do peito, mais ou menos na altura do externo. O quinto chakra é o chakra Vishuddha, o chakra da garganta, o chakra laríngeo. O sexto chakra é o chakra frontal, o chakra Agnya, em sânscrito, conhecido como centro de comando. E o sétimo chakra é o chakra Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas. Se vocês quiserem saber mais especificamente sobre os chakras, procurem, como eu já falei para vocês no canal, que vocês vão encontrar vários vídeos. Então, quando a gente fala de estado vibracional, de processo de expansão de consciência, automaticamente a gente fala do corpo energético e do sistema de chakras. O estado vibracional clássico, que todo mundo fala, que é muito ligado à questão da projeção da consciência, da projeção astral ou projeção mental, é um tipo de ressonância energética, um tipo de aceleração energética muito poderoso para quem já sentiu, que quando você passa por esse estado de vibração, a ideia, a sensação que você tem é que você vai levantar voo, sair voando igual um avião. Porque o seu corpo energético ele começa a vibrar em tal intensidade que a sensação é justamente essa, que você vai sair voando. Tá? Só que quando a gente fala de expansão de consciência, eu quase não vejo as pessoas falarem sobre os chakras, sobre o corpo energético, até as pessoas que falam sobre o estado vibracional. Então eu queria falar um pouquinho aqui dessa associação do estado vibracional com os chakras e da importância de se compreender um pouquinho de cada chakra e dos chakras de uma forma geral também, para que se compreenda que não existe só um tipo de estado vibracional. Existem vários níveis de vibração, várias formas de expandir a consciência. A gente não tem que estar amarrado a só um tipo de fenômeno, por mais que ele seja extremamente importante, tá? Então, para ilustrar um pouquinho, eu queria contar um pouquinho da minha experiência com alguns tipos de estado de vibração, com alguns tipos de estado vibracional, não só com o clássico. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, todas as vezes que eu cheguei ao estado vibracional clássico ou a algum outro tipo de estado vibracional, principalmente pela primeira vez, eu não cheguei por nenhum exercício de visualização. Então não é só pelos exercícios de visualização que a gente consegue chegar no estado vibracional. Eu sempre cheguei pela vontade. Tá? Então como assim a vontade? Vou mexer a energia e ela mexe. Vocês não estão vendo, mas já começou o processo um pouco. Já subiu pela canela, por mais que não dê para ver pela televisão, mas é pela vontade. Você pode criar alguns comandos. Inspirei. Já abriu um pouquinho, a energia está subindo um pouquinho, já abriu o coronário um pouquinho, a energia está circulando aqui. E eu vou repetindo isso pela vontade e também por outros processos como a oração, como a meditação. Tudo isso te faz chegar ao estado vibracional, seja o clássico ou algum outro tipo de estado vibracional. Então eu acredito que os exercícios eles são de extrema importância, principalmente para quem não chegou nesse processo de forma natural, para quem nunca trabalhou mediunicamente, para quem nunca trabalhou com parapsiquismo consciente, ou para quem já consegue atingir o estado vibracional, mas não consegue passar de um certo nível. Então acho que o exercício de visualização ajuda muito, ele potencializa o que você já consegue pela vontade. Então o que eu quero dizer aqui é que ele é de extrema importância, sim, o exercício de visualização. Na verdade, os diversos exercícios que existem. Só que a gente não tem que se prender só ao exercício.
Para você chegar num estado vibracional, para você expandir a sua consciência, você chega pela vontade, você chega pela oração, você chega pela meditação. Pelo menos no meu ponto de vista, esses 3 caminhos são até mais fáceis. Pelo menos para mim, eu posso dizer que foi. Quando eu comecei a sentir as energias, eu não comecei fazendo exercício de visualização. Foi uma questão muito ligada à prece, à oração, mas não uma oração formal, dos livros repetidas. É uma oração que nasce do anahata, do cardíaco, tá? Muitas vezes sem falar. Na verdade, a maioria das vezes sem falar. Era tomando banho, fechando o olho, apagando a luz e todo dia na hora do banho. Até que um dia comecei a sentir o processo energético. E trabalhando mediunicamente também, porque os mentores eles ajudam bastante com a imposição de mãos no teu chakra coronário, tá? Quando os mentores te dão um banho de energia, meu amigo, você vê que tu é apenas uma criança ainda nesse processo espiritual. Porque às vezes você está ali em prece fervorosa, ou então em meditação, ou então pela vontade, né, aumentando o campo vibratório, chegando em estados de consciência muito mais elevados do que o seu normal, mas chega o mentor do lado, bota a mãozinha no teu coronário, é coisa de 2 segundos. Buf! A aura abre, o estado vibracional começa, então a comparação do nível energético nosso com um desses mentores, amparadores, desses seres, num nível de consciência muito mais desvelado, iluminado, muito mais próximo do eu real, e na verdade até muito mais próximo de não ter nenhum tipo de eu, porque eles estão num nível de consciência tão grande que você sente que eles são integrados de forma essencial na consciência cósmica. Tanto que alguns seres, quando a gente vê, você não vê nem forma. Eles, de forma caridosa, vêm num formato esférico, às vezes se apresentam numa forma humanoide, iluminada, mas muitas vezes não tem nem forma. É um borrão de luz chegando na tua frente e a presença, às vezes, é tão grande que no início, quando você não está acostumado, o teu cardíaco faz tu ficar de joelho e aos prantos, até você se acostumar um pouquinho. Enfim, então, na verdade, o que eu quero falar para vocês aqui é que existem vários estados vibracionais. O estado vibracional clássico, que é essa ressonância energética absurda, que no meu ponto de vista não é nem a expansão de consciência que te liga de forma mais suprema aos planos de consciência mais cósmicos, divinos, não é, no meu ponto de vista. Mas ele equilibra o teu corpo energético como nenhum. E ele é o principal para a saída do corpo. Tanto que eu fiquei muito tempo com outros tipos de estados vibracionais, principalmente pelo coronário. Quando você ativa a Kundalini, a energia sobe pela coluna, explode no topo da cabeça, você quer repetir esse processo toda hora. É um orgasmo espiritual. Tá? Você vê, nessa hora você vê que o sexo é uma brincadeirazinha boba, perto dessas expansões de consciência superiores. Porque a sensação que você tem é um orgasmo pelo topo da cabeça. No início você pensa, o que é isso? O que é isso? É uma coisa assim indescritível. Só quem já passou sabe do que eu estou falando. Então, um processo de expansão de consciência pelo coronário, acredito que ele te liga muito mais aos planos sutis e aos mentores, aos mestres cósmicos, os mestres ascensionados, do que o estado vibracional clássico, que é aquela super ressonância energética que parece que você vai levantar voo. Mas eu acredito que cada um tem o seu propósito. Quando fala de saída do corpo, esse estado vibracional, essa aceleração energética super rápida, que normalmente ocorre na horizontal, eu demorei muito a perceber isso, porque ele acontecia comigo muito de forma natural no estado hipnagógico ou no hipnopômpico, que é quando você volta para o corpo, ou o hipnagógico é aquele antes de você sair, que você está no estado entre a vigília e o sono, tá? Esse estado hipnagógico, muitas vezes eu estava ali entrando no sono, seu corpo adormece, seu cérebro adormece, mas sua consciência permanece ativa. E aí você começa a perceber um alto nível de vibração, uma aceleração vibratória, uma aceleração do corpo energético absurda. E toda vez que isso acontece, você toma consciência disso no estado hipnagógico, saiba que você vai permanecer lúcido e consciente na saída do corpo. Algumas vezes até não, porque você pode se assustar no início e voltar para o corpo. Mas quando você começa a ter um pequeno domínio da coisa e deixar fluir, você vai ver que esse estado vibracional ele é extremamente importante para o processo de soltura energética. E se você trabalhar bem o chakra Agnya nesse momento, ou um pouquinho antes, você vai ver que você vai permanecer lúcido no processo de saída do corpo e no processo de retorno, que para mim é o momento mais legal, quando você acompanha a decolagem, você sai do corpo físico, você está ali no corpo astral, sai voando, atravessa a parede, vai lá para o céu voando, sei lá para onde,
e volta depois. Você fica nesse processo totalmente linear. Mesmo que você saia um pouquinho, vá voar ali para fora, em cima do teu bairro e depois retorne, 30 segundos. Existe um tipo de estado vibracional que é muito ligado ao chakra cardíaco, um tipo de expansão de consciência. Normalmente quando você começa a entrar no processo de espiritualidade, de compaixão ao próximo, você ativa o cardíaco, você sente uma energia brotando, fluindo, saindo, um feixe energético aqui do centro do peito. Muitas vezes você vai sentir no coração, a energia saindo do coração, mas o chakra é no centro do peito, que é um chakra grande, então ele abrange toda essa área. Então muitas vezes você vai sentir no início a energia brotando do coração mesmo, só que depois você vai ver que ela se expande e toma conta do peito como um todo. Outro processo de expansão de consciência, de estado vibracional, que é uma coisa quase matrix hollywoodiana, quem passa sabe que é antes e depois também, como a própria projeção astral, que é a clarividência. Quando você consegue entrar no nível de vibração, mas que esse nível de vibração ele foque um pouquinho mais no Agnya Chakra, um pouquinho mais, não, muito mais, você expande a consciência por aqui, pelo chakra frontal, você sente um redemoinho energético saindo daqui, mas é isso aqui, não é, no mínimo isso aqui. Então é mais ou menos isso, em 5, 6 dedos você sente o turbilhão energético saindo, que ele se exterioriza a partir do chakra Agnya, do frontal, só que não é pulsando uma luzinha, porque quando a gente faz exercício, você faz pulsando energia, ou então quando você apaga a luz e fica no escuro focando no ponto entre as sobrancelhas, ou então com fundo de parede branca, que facilita muito. Nesse início, quando a pessoa treina a clarividência, ou então ocorre espontaneamente, você vai ver que é uma luzinha pulsando aqui. Às vezes você consegue entrar no processo de clarividência, vendo a aura do ambiente, mas é um negocinho pulsando. Mas quando você exterioriza, quando você entra no estado vibracional pelo Agnya Chakra e a energia sai daqui num turbilhão energético poderoso e você começa a ver as camadas das auras. Você olha para a pessoa, vê 3, 4 camadas de aura igual um arco-íris, igual um algodão doce. Imagina que eu peguei um hidrocor, uma canetinha, coisa bem colorida e pintei em volta da minha cabeça várias camadas, ou na cabeça de cada um de vocês. Então quando você tem expansão de consciência por aqui, quando você entra no estado vibracional, mas que ele se exterioriza com muito mais facilidade por aqui, com muito mais robustez pelo Agnya Chakra, você vai ver que é um processo de expansão de consciência muito poderoso, porque você de olho aberto, não só na clarividência da tela mental, de olho fechado, que no início às vezes você confunde, você não sabe o que é a tua imaginação, o que não é, até você desenvolver um nível maior, tá? Você fica muito assim, o que é meu pensamento, o que não é, mas quando você exterioriza por aqui, num nível absurdo, num estado vibracional, exatamente pelo ponto entre as sobrancelhas, e você vê as diversas camadas, você chega a ver o raio cósmico, você abre a janela, o raio cósmico está entrando, você vê o raio vindo do Sol, os diversos raios, na verdade, cada um vai ter facilidade para ver um. Eu já vi várias vezes o amarelo descendo, entrando pelo topo da cabeça e se distribuindo pelos outros chakras também, pelo chakra do baço, e aí vai, mas não é um processo também muito fácil não. Digo para vocês, para entrar nesse processo de estado vibracional pelo Agnya Chakra, para ele virar esse turbilhão energético, ele é muito mais complicado do que o estado vibracional como um todo. Então eu digo para vocês que esse estado vibracional, que é mais específico, mais concentrado aqui no nível de consciência do chakra Agnya, ele é tão poderoso quanto o estado vibracional clássico que vibra o corpo inteiro. Só que quando você vibra o corpo inteiro, nesse estado vibracional de aceleração clássica, né, de ressonância clássica do corpo energético, quando a gente fala de projeção astral, ele não expande tanto. Por mais que ele expanda, digamos assim, mas ele fica mais encapsulado, a energia fica mais... é como se fosse um escudo energético. E a aceleração dele é muito rápida, né? Acho que assim, em termos de aceleração, o mais rápido que tem. Até por isso que ele facilita a projeção, porque ele desbloqueia todos os chakras como um todo. Então, para o processo geral de soltura energética, nenhum é melhor do que o estado vibracional clássico. Tá? Estou falando rápido aqui, vou diminuir a velocidade, estou empolgado. Mas a expansão de consciência pelo chakra Agnya ou pelo chakra cardíaco, também como eu falei para vocês, é também muito poderosa, muito intensa. Então são estados de vibração, de consciência diferentes, não tem um melhor do que o outro. Cada um vai servir mais para uma coisa, cada um vai te despertar para um tipo de fenômeno, um tipo de alteração de consciência, na verdade, um desvelar de consciência. Como eu digo para alguns amigos meus, quando a gente fica debatendo sobre a ideia da consciência, a consciência, na verdade, ela é aquele sol puro, ela é a essência, ela é a consciência cósmica, consciência universal. Ela não se transforma, na verdade ela nunca se transforma.
Mas é como se ela estivesse encoberta por nuvens. A gente vai desvelando um pouquinho de cada nuvem até encontrar o raio do sol, aquele feixe luminoso. Então, o estado vibracional, de uma forma geral, todo tipo de estado vibracional, seja o clássico, a ressonância energética para a saída do corpo astral, ou o estado vibracional do Agnya Chakra, que é esse mais ligado à clarividência, mais ligado não, né? Totalmente ligado à clarividência, eles são formas de expandir a consciência. Então acho que cada um deles vai ter um tipo de importância. E o outro tipo de estado vibracional que, no meu ponto de vista, é o que te faz de uma forma mais sublime se dissolver nessa grande, suprema consciência cósmica, nessa consciência universal, é o Chakra Sahasrara, é o estado vibracional pelo Sahasrara. E durante muitos e muitos anos, eu deixei de fazer pela vontade o estado vibracional clássico, deitado, só ocorria naturalmente quando eu me encontrava no hipnagógico. Então, por que eu não entrava tanto nesse estado vibracional clássico, pela vontade, só entrava de forma espontânea quando eu despertava no estado hipnagógico, e hoje em dia eu entro? Porque eu sempre faço a meditação sentado. E a meditação sentado, quando você entra no estado de vibração, quando você começa a abrir o sistema de chakras como um todo, é muito mais comum que a energia suba pelo fluxo da Kundalini, quando você desperta algum nível da Kundalini. Então, você deixa essa energia subir, na verdade ela sobe de uma forma arrebatadora e você acompanha. No início é arrebatador, você vai aumentando esse processo, mas o que você quer é sempre chegar aqui no coronário. Tanto que no início eu tinha muita dificuldade de abrir o Agnya Chakra, por quê? Porque ela passava e explodia no coronário e jorrava. E eu entrava num nível de expansão de consciência que para mim era formidável e continua sendo formidável. E eu não tentava fazer nada diferente disso, porque para mim isso já bastava, eu só queria expandir isso mais e mais. Só que você sentado, é isso, a energia tende a subir, por mais que ela eleve todo o seu campo energético, o seu campo áurico, né? Sua aura vai se expandindo também, mas ela acelera em subida vertical. Quando a Kundalini explode, normalmente ela vai, bum, arrebata pela cabeça, explode no topo, e você fica ali integrado em certo nível naquela consciência cósmica, e você só quer repetir isso. A verdade é essa. E um dia eu comecei a ler um pouquinho mais sobre essa questão da movimentação energética, o pessoal da projeção falando muito de mexer a energia, eu falei, pô, isso estão mexendo as energias dos chakras, né? Beleza. Aí comecei a ver, pô, o estado vibracional, eu falei, eu já tive várias vezes. Aí um dia eu comecei a pensar, por que eu não tenho, pela vontade, o estado vibracional dessa ressonância que eu entro várias vezes de forma espontânea no estado hipnagógico? Eu comecei a pensar, não sei o que será isso. Aí, de alguma forma, não foi nem lendo, aí eu comecei a refletir muito sobre isso, comecei a fazer experiência com a ativação dos chakras. Falava, não, vou abrir só o cardíaco, abrir só o umbilical, segurar, vou abrir muito. Só quando eu abria muito a aura, a energia Kundalini vinha e ela quer subir pelo topo da cabeça e explodir. Só que eu comecei a travar. Eu falei, não sobe não, fica. Aí ela subia, eu travava no coronário, ela descia. Aí ficava. Aí fui nisso. E depois eu descobri que deitado na horizontal é muito mais fácil. Inclusive, eu deito na horizontal e pela vontade eu vou abrindo os chakras. Quando eles vão abrindo, e o coronário abre na horizontal, e como eu não estou na vertical, né, não estou sentado, estou deitado, quando o coronário explode, se eu jogar a cabecinha pro alto aqui, digamos que eu vou dar um exemplo para você, eu estou deitado assim, em vez de eu ficar deitado com a cabeça assim, eu boto um travesseiro aqui e boto a cabeça mais para frente. Quando a energia explodia, ela caía sobre o meu tórax. E quando eu comecei a desenvolver essa técnica, eu fui percebendo que ao invés dela explodir e subir, a energia começar a jorrar mais ainda, ela explodia no topo da cabeça, eu deitado na horizontal, inclinando a cabeça para frente, a energia explodia aqui e caía sobre mim novamente. Quando caía sobre mim, ela começou a ativar os chakras todos. Aí eu comecei a entrar no estado vibracional, mas no clássico, né? E não estou falando no pequenininho, não, na super aceleração energética do estado hipnagógico, pela vontade. Isso praticamente em vigília, deitado, né? Relaxado. Eu comecei a perceber as distinções entre um e outro. Eu falei, pô, tem o estado vibracional do cardíaco, tem o estado vibracional do laríngeo, que eu quase não tinha, a expansão de consciência do meu laríngeo era bem menor do que do cardíaco e do Agnya Chakra e do coronário, que o coronário é como se fosse o meu carro-chefe, é o chakra que eu tenho mais domínio, pela vontade eu consigo ativar o coronário em segundos, em 3, 4 segundos, assim, ele abre e já vai expandindo. Claro que se eu meditar ele é muito maior, se eu entrar em oração também. Mas enfim, estou falando rápido de novo, vou devagar, estou empolgado.
Mas enfim, então o que eu quero falar para vocês é que existem várias formas de estado vibracional, de expansão de consciência. E por que eu estou falando isso para vocês? Para demonstrar, demonstrar entre aspas, que existem diversas formas de estado vibracional, diversas formas de expansão de consciência. Tá? Inclusive o exercício de oscilação energética, o exercício de movimentação energética, que é pelo topo da cabeça e para o pé. Imagina a luz subindo do pé para o topo da cabeça, do topo da cabeça para o pé, que muitas pessoas aconselham que comece pelo pé. Eu prefiro começar pelo topo da cabeça porque eu tenho muito mais facilidade de abrir o coronário e deixar a energia descer. Por mais que eu também tenha muita facilidade em absorver energia pela sola dos pés, pela vontade. Então quando eu dou o comando, a energia sobe pela sola dos pés. Mas como o chakra coronário é uma coisa muito mais assim sutil, a energia é muito mais gostosa, vamos falar de uma forma mais clara, a energia é um manjar, é um néctar divino, quando a energia entra pelo coronário. Então o exercício clássico da movimentação energética eu prefiro entrando pelo topo da cabeça. E muitas vezes eu não fico oscilando não, eu fico só puxando o raio cósmico, topo da cabeça para o chão, topo da cabeça para o chão, e fica pá, pá. É claro que depois, espontaneamente, ele começa a voltar, mas eu não fico muitas vezes fazendo, não. Eu vou meio que de improviso. Por mais que eu aconselhe as pessoas que não têm esse parapsiquismo consciente ainda, que não conseguem sentir as energias, e para as que conseguem, mas não conseguem sentir tanto, que façam o exercício de uma forma linear, tranquila, entrando pelo topo da cabeça, indo para o pé, depois voltando para o topo da cabeça. Na verdade, muitas pessoas aconselham que comece pelo pé e vá para o topo da cabeça, tá? Mas acho que isso é muito de cada um tem que fazer como se sente mais confortável, acredito eu. Então, voltando, o estado vibracional da garganta, que é o Vishuddha abrindo, eu sempre senti um pouquinho. Principalmente quando a energia Kundalini subia, você sente a energia brotando, passando por ele. Mas eu não sentia o cone energético saindo. Depois que eu fiz o canal no YouTube, não esse, o meu outro canal, que eu faço algumas narrações de textos de mestres hindus, de mestres orientais, eu comecei a sentir um cone energético saindo pelo chakra Vishuddha, coisa que eu não sentia antes. Então, mais um tipo de estado vibracional aí. Tá, de expansão de consciência. Então falei aqui pra caramba só para tentar demonstrar para quem gosta desse assunto que existem várias formas de se atingir diversos estados vibracionais, diversos níveis de expansão de consciência. Acho que é isso, acho que eu já falei bastante, o vídeo já está longo, eu queria fazer um vídeo de 5 minutos, tá aí com, sei lá, quase 20 minutos, mas espero que vocês gostem, que seja proveitoso de alguma forma, e como eu sempre digo, vou acabar logo que a mão tem que trabalhar. Namastê.